Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vamos repetir? Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Podeis assentar os irmãos, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Meus irmãos, aqueles que fizeram aquela oferta aquele dia, ao sábado, eu peço, se possível, ainda hoje, passe a mesma para o nosso secretário evangelista Saulo Miranda ou para o nosso tesoureiro, com o pastor Presbítero Juscelino, pois nós temos que organizar aqueles assuntos concernentes à demanda da obra. Pois nós estamos diante de um texto bíblico que nos traz um alerta para a nossa vida espiritual. Nos traz um alerta para a nossa vida espiritual. Se observe que Jesus deixou bem claro que somente vão alcançar a salvação aqueles que perseveraram até ao fim. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, dias em que uma grande maioria da sociedade tem o hábito de começar as coisas e não terminar. Infelizmente, também em nosso meio da igreja, muitas pessoas estão tendo este hábito de começar algo e não concluir até o final. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então tem muita gente que não está gozando do melhor das coisas em suas vidas, porque estão parando no meio do caminho, parando no meio das adversidades e das lutas. Deus falou comigo durante esta semana para trazer uma mensagem nessa Santa Ceia, baseada no tema: a perseverança nos leva à salvação. Pastor, o que significa perseverança segundo a Bíblia? Perseverança vem do grego hipomenó, que significa permanecer, que significa estar paciente enquanto espera, significa manter-se, estar com os pés no chão, não retroceder. A Bíblia chega a dizer que a alma do Senhor não se compraz com aqueles que retrocedem para a perdição. Então a nossa caminhada não pode ser de retrocesso. A nossa caminhada tem que ser de perseverança contínua até o fim da caminhada. Quando nós olhamos o contexto onde esse versículo está dizendo, por que Jesus disse, mas aquele é o indicativo? Porque não são todos que vão perseverar até o fim. Muitos vão desistir no meio das adversidades que Jesus deixou registrado aqui em Mateus capítulo 24. Depois de uma pergunta dos seus discípulos em particular, os discípulos perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Observe que é uma pergunta dos discípulos para Jesus em particular. Aqui eu já quero abrir um parênteses para nós nesta noite. Os discípulos de Jesus verdadeiros na atualidade têm particular com Jesus. E Jesus tem prazer em responder às nossas indagações.
A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os discípulos estão perguntando: Senhor, que sinal haverá da sua vinda? Aí Jesus vai começar a responder em Mateus 24, do 4 em diante: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros serão aborrecidos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós estamos vivendo, meus irmãos, estes dias, os últimos dias da igreja na face da terra, e nós temos que perseverar neste finalzinho de caminhada. Nunca houve no decorrer da história tantos falsos profetas se levantando e enganando multidões, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí depois que Jesus mostrou as dificuldades e adversidades que os seus discípulos iriam enfrentar, ele disse, versículo 13: mas aquele que perseverar. Por quê? Porque muitos vão desistir no meio da caminhada. Pastor, é aquele que persevera até o meio. Não, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim. Somente se nós chegarmos no final, vamos ser galardoados. Então Jesus, respondendo aos seus discípulos, ele deixou muito claro que é necessário ter perseverança. É necessário, meus irmãos, nós permanecermos firmes na caminhada. É necessário nós não retrocedermos. É necessário nós esperarmos com paciência naquele que nos fez a maior promessa para a nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Interessante que a Bíblia Sagrada nos mostra vários exemplos de homens e mulheres que perseveraram e alcançaram da parte de Deus as promessas, alcançaram da parte de Deus vitórias, alcançaram da parte de Deus milagres, alcançaram livramentos, mas todos eles tinham algo em comum, pastor. O que? Perseverança. Todos os homens e mulheres que se destacaram na Bíblia tinham perseverança de permanecer. Arabá, Ceianúria, Mandarábia, Névia, Covarai. E tem muita gente que pensa que perseverar é fácil. Se você for ver os ícones da Bíblia Sagrada, aqueles que marcaram suas gerações, por que não dizer de Abraão, o pai da fé? Por que não falar de Moisés, o legislador? Por que não falar de Elias, conhecido como o leão dos profetas, aquele que orava e fogo dos céus descia? Por que não falar da biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus, do apóstolo Paulo também, que foi perseverante, conhecido como
simplesmente obedeceu a Deus. Você sabe por que muita gente ouve Deus falar, mas não vê o cumprimento das promessas? É porque não obedece o caminho que está proposto para alcançar aquilo que Deus tem prometido. Abraão ouviu a voz de Deus, e a ordenança, meus irmãos, não foi fácil. A Bíblia diz, Deus dizendo para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora você pensa que foi fácil? Sair de onde você conhece. Coloca você agora no lugar de Abraão, Deus dando essa ordem para você. Você sair do lugar que você conhece, você sair do meio da sua família, você sair do meio dos seus parentes, dos seus amigos mais próximos, você deixar aquela posição geográfica, você deixar o costume da região, você deixar a alimentação da região, e você sair para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Será que você tinha? Será que nós tínhamos a mesma coragem, a mesma fé de Abraão? Deixar os amigos de infância e ir para onde nós não conhecemos. Irmãos, não é fácil obedecer a Deus. Quem diz que é fácil obedecer a Deus é porque ainda não conhece o Deus da Bíblia. Pode conhecer o Deus do ventre, pode conhecer o Deus desse século, que é o diabo, mas conhecer o Deus da Bíblia ainda não conhece, porque obedecer a Deus nunca foi fácil na história. Na maioria das vezes, Deus vem na contramão da nossa vontade, e se nós não quisermos capotar, é melhor nós retrocedermos, dar uma meia volta e andar lado a lado com a vontade de Deus. Ei, deixa eu dizer um negócio para alguém que entrou aqui nessa noite: é melhor você obedecer do que ser sacrificado. Deus tem falado contigo, Deus tem te mostrado o que quer da sua vida, assim como falou com Abraão. Abraão, você pode observar que ele teve uma fé oscilante, muitas vezes como a minha e a sua. Nós somos falhos, meus irmãos. Abraão também teve uma fé cheia de altos e baixos. Só que tem um segredo: como foi Deus que fez a promessa, nos altos Deus estava com ele, e nos baixos Deus estava o sustentando na palavra, na permanência do projeto que Deus tinha estabelecido para ele. Deus sempre sustentou Abraão, e Deus cumpriu as suas promessas. Agora olha o segredo: por que Abraão alcançou a promessa de Deus? Por causa da perseverança. E não foi um dia, um mês, um ano ou uma década, foi vários anos perseverando em servir a Deus. Tem gente que pensa assim: Senhor, já tem tanto tempo que eu estou te servindo, eu poderia agora, nesse exato momento, parar, tirar umas férias, descansar da caminhada. Ei, faça como Abraão fez, vai até o fim, e Deus vai te abençoar. Por que não dizer de Moisés, quando Deus falou com ele em Êxodo capítulo 3, versículo 10: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ei, meus irmãos, não foi fácil para Moisés atender o chamado
Da mesma forma que não é fácil para mim, para você, para nós, atendermos o que Deus tem para a nossa vida. Não foi fácil para Moisés cumprir o propósito que Deus estabeleceu na vida dele. Cada um de nós temos um propósito específico de Deus na nossa vida. E não é fácil nós cumprirmos esse propósito. Assim como não foi fácil na vida de Moisés, assim também não é fácil em nossa vida. Agora observe as adversidades de Moisés. Moisés lidou com as adversidades espirituais. Moisés lidou com as adversidades geográficas, políticas, sociais da época. Moisés foi chamado para liderar um povo duro, um povo obstinado de coração, um povo de dura cerviz. Interessante, um povo que saiu do Egito só com a capa exterior, só com o corpo físico, só com aquilo que era aparente, mas o Egito não saiu deles. No seu interior, eles desejavam voltar às práticas antigas do Egito, queriam voltar a comer a mesma comida, os mesmos costumes, os mesmos rituais. E você pensa que hoje, irmãos, é diferente? Hoje não é diferente não. Hoje também tem muita gente que saiu do mundo só com a carcaça exterior, só com as vestes aparentes que nós olhamos com os olhos, mas o seu interior tem vontade de voltar para a bagunça de novo, tem vontade de voltar para os bailões, para as cachaças, para as prostituições, para o alcoolismo, para as drogas. Ei, é o Egito que ainda não saiu de você. Nesta noite Deus quer te libertar por completo. Não foi fácil para Moisés, porque o povo era desobediente à palavra de Deus. Parece que eu vejo hoje também o povo sendo desobediente à palavra de Deus. Estão cansados de ouvir os ensinamentos, ouvir pregações, estudar a Bíblia, mas não obedece à palavra, sempre quebrando a cara, sempre sendo rebelde, sempre sendo desobediente, sempre pagando preço. O povo era idólatra. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava os ídolos. Uma hora prestava culto a Deus, outra hora prestava culto ao diabo. Um povo que não tinha firmeza, ao mesmo tempo que estava adorando a Deus, agradecendo a Deus, daqui a pouquinho, sob provação, já estava murmurando, já estava reclamando da vida, já estava colocando a culpa em Deus. Um povo que não tinha identidade, um povo que não tinha o caráter de Cristo na vida. Mas Moisés firme, mas Moisés perseverante até o fim, e Moisés alcançou a promessa. Alguém pode dizer, pastor, mas Moisés não alcançou a promessa. Moisés, pastor, não entrou na terra prometida. A promessa não se cumpriu na vida dele não, pastor. O senhor está equivocado. Quem disse que a promessa não cumpriu na vida de Moisés? Será que você ainda não lê Mateus capítulo 17, versículo 3? Lá no monte da transfiguração, quem estava lá junto com Jesus e junto com Elias? Não era Moisés? Então Moisés entrou na terra prometida, mas não foi do jeito que ele estava pensando. Deixa eu dizer um negócio aqui para nós nessa noite. As promessas de Deus na nossa vida não vai acontecer da maneira que nós estamos pensando
que vai acontecer. Deus vai nos surpreender e vai cumprir na nossa vida tudo que tem prometido ao nosso respeito. Mas não é do seu jeito, não é da sua forma, não é do seu tempo, não é da sua hora. Vale a pena perseverar, pastor. Por quê? Porque Deus é fiel. Por que não falar de Elias? Elias também perseverou até o fim. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Momento de glória do ministério de Elias, mas não foi fácil também não, porque Elias viveu em um tempo de apostasia espiritual. Elias viveu em um tempo de muita idolatria do povo, que era o povo de Deus. Elias viveu em um tempo de perseguição aos homens de Deus. Elias viveu um tempo de crueldade por parte dos governantes. O povo sendo enganado até ao dia em que Deus estabeleceu para mostrar quem é quem. Ei, está chegando este dia, está chegando esta hora. Pastor, que dia, que hora de Deus mostrar quem é quem. O dia do arrebatamento da igreja vai revelar muitas surpresas. Tem um dia estabelecido. Elias teve que perseverar até o fim no desafio para Deus o honrar. Deixa eu dizer um negócio aqui aos homens de Deus, as mulheres de Deus que estão me ouvindo: persevera, não ceda às tentações, não ceda às lutas do dia a dia, que fica minando as nossas forças. Vai até o fim do propósito, e Deus vai te honrar como honrou Elias. Elias perseverou. Elias desafiou os profetas de Baal. Elias desafiou aquele povo que estava corrompido. Mas tem um segredo: ele desafiou no nome do Senhor, e no nome do Senhor nós sempre vamos vencer as batalhas e as pelejas da nossa vida. Por que não dizemos também um pouco de Jesus? A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 19: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Texto lindo, né? Bonito, interessante. Texto onde mostra que Jesus foi honrado por Deus, sentou à sua direita. Só que tem um negócio: muitos de nós se esquecemos da caminhada que ele teve que caminhar para chegar lá. Muitos de nós queremos a honra e a glória, mas nós não queremos passar pelo percurso. Nós não queremos passar as lutas e as adversidades da vida. Para Jesus chegar lá, meus irmãos, e assentar-se à direita de Deus, ele teve que ir até o fim. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, para Jesus alcançar o nome que é sobre todo nome, ele teve que perseverar até o final. Jesus teve que perseverar em meio às perseguições. Jesus teve que perseverar em meio às aflições, às angústias. Jesus teve que perseverar no meio dos abandonos, porque muitos que seguiam a Ele, quando a coisa apertou, viraram as costas e foi embora. Jesus teve que perseverar em meio ao desprezo, às injúrias, os escárnios, as calúnias. Jesus teve que perseverar em meio às afrontas, a rejeição. Ei, não tem dor maior do que a dor da rejeição. Só quem já passou por rejeição sabe o quanto dói. Você esperava um sorriso, recebeu a cara feia, fechada. Você esperava a pessoa de frente, braço aberto para te receber, e ela virar as costas e ir embora e fazer pouco caso de nós. Jesus perseverou até a morte, e o texto diz: e morte de cruz, a morte mais cruel. Depois de tudo isso, aí sim ele foi exaltado, aí sim ele foi glorificado, aí sim ele foi honrado por Deus, e hoje ele vive para todo sempre. E hoje ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E hoje ele é o dono da igreja. E hoje ele é o dono da nossa vida. E hoje ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas Jesus só alcançou o que alcançou porque perseverou até o final. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todo sempre. E para nós encerrarmos a mensagem dessa noite, vamos falar também um pouquinho do apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo gentios. Quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, mais precisamente a segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ei, só acaba alguma coisa quem vai até o final. Você pode ver, quem mexe com construção civil sabe, só chega até o final da obra quem não para no alicerce, quem não para somente nas paredes erguidas, quem não para simplesmente na cobertura, mas vai até o final da obra. Quando Paulo disse: eu acabei a carreira, ele está dizendo assim: eu fui perseverante até o final. E a vida de Paulo, irmãos, não foi fácil não. Paulo passou também por lutas, Paulo passou por adversidades, enfrentou naufrágios, foi açoitado, enfrentou prisões. E deixa eu dizer um negócio: não é fácil fazer a obra de Deus. Você sabe por que a igreja hoje está sofrendo, definhando? É porque tem muitas pessoas Nutella em nosso meio, não aguenta a luta.
não aguenta a aprovação, não aguenta a adversidade, não aguenta receber o não de Deus. São pessoas mimadas, só querem o sim, só quer o doce, mas não quer o amargo. Por isso que tem um bando de gente, diabéticos espirituais na igreja, só quer comer docinho. Quanto mais doce come, mais sem visão fica, porque a diabetes, ela causa cegueira. Eu tenho uma pessoa na minha família que tem diabetes, já ficou cega. Gostava muito de açúcar, muito de doce. Deixa eu dizer para você, no contexto espiritual, prefira o amargo do que o doce. O amargo pode até ser ruim no seu paladar, mas esse vai ser bom para o seu ventre. A palavra de Deus, quando você ouve a primeiro momento, pode até soar amarga, dura de engolir, mas no seu interior depois, quando você degustar direito, vai te fazer bem. Você sabe que o melhor remédio que cura, que sara, é amar. Quando nós estamos gripados, irmãos, fazemos aquele xarope, muitas vezes coloca aquele alho no meio, e o melhor do xarope é você conseguir comer o alho, mesmo com gosto ruim, mas é o alho que você está comendo que vai desinfeccionar a sua garganta, vai desinfeccionar o seu pulmão, as suas amígdalas. Ei, vale a pena nós perseverarmos em meio às amarguras da vida. A paciência é amarga. Temos que engolir muitas coisas, mas o fruto que ela produz lá na frente é doce, é benéfico para a nossa vida. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Deus tem recompensa para aqueles que perseveram até o fim. Deus tem galardão para galardoar o seu povo, mas não é para todo mundo não, é para aqueles que vão até o final. Então não desista. Tem gente que entrou neste culto cabisbaixo, pensando em desistir da vida, pensando em desistir do seu casamento, da sua família, pensando em desistir da igreja. Mas eu tenho um conselho espiritual para você nessa noite: não desista. Deus vai mudar o quadro dessa história e vai te dar vitória em nome de Jesus. Você tem que perseverar. Quanto mais você persevera, mais você fica robusto. Quem aqui já fez levantamento de peso? Começou com 10 quilos de um lado, 10 quilos do outro, e aí foi 10 dias, 20 dias, aquele peso que no começo estava insuportável, agora está levinho. Agora eu vou aumentar, vou levantar 20 de um lado e 20 do outro. Mas por que ele quer aumentar 20 de um lado e 20 do outro? Porque ele perseverou levantando os 10. Você sabe por que muita gente não alcança um outro patamar na vida? É porque não persevera no patamar que está vivendo. Só vive de cabeça baixa. Você procura uma palavra de ânimo nela, só tem coisa ruim. Não vou conseguir, não vou dar conta, nem tentou, já desiste antes de começar. Tudo que coloca na mão dele, na mão dela não vai para frente, porque não persevera, não tem ânimo para fazer as coisas. Ei, persevera naquilo que Deus colocou na sua mão. Haramandarápia, neve, anacassúpia. Persevera, Deus vai te honrar. Não desista, não retroceda, não entrega. Tem gente que já está a ponto de entregar aos poucos, já está até com o pezinho para trás, para chutar
o balde e derramar tudo. Quebrar a estaca na barraca. Ei, a barraca pode cair em cima da sua cabeça. Se você não souber a desmanchar uma parede direito, pode cair e te matar. Não retroceda. Permanece perseverante, pastor. É porque o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. Você não sabe a minha. A minha que você não sabe. Mas eu estou firme, perseverando até o final. E eu tenho certeza que Deus vai honrar. Deus vai dar vitória. Porque Ele é fiel. Ele fez a promessa e Ele vai cumprir a promessa que tem feito. Então persevera, meu filho. É através da perseverança que você vai alcançar a salvação da sua alma. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma garantia. Será salvo. É uma garantia. A perseverança